Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a taxa Selic, que caiu mais uma vez 0,5%. Chegamos então a uma taxa Selic no Brasil de 12,25% e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês também aí 5 fundos imobiliários que estão bem atrativos para investir agora com essa atual queda da taxa Selic. Bom, se você não sabe, o Copom, através aí do Banco Central, faz uma reunião a cada 45 dias para discutir como é que está a economia, como é que estão os juros, como é que está a inflação, e aí eles determinam se a taxa Selic no Brasil sobe ou desce. E a grande pergunta que fica é, o que fazer no atual momento com os meus investimentos? Recebo perguntas diariamente, pessoas até preocupadas. Poxa, André, a Bolsa de Valores não está subindo, o que está acontecendo? Estou preocupado. Será que eu coloco tudo na renda fixa? E aí, meus amigos, muita calma nessa hora. Porque são em momentos como esse que nós encontramos as melhores oportunidades. Quando está todo mundo feliz, quando está todo mundo enchendo a cara no bar, falando de ações porque está ganhando muito dinheiro, aí é o momento que a gente precisa ficar quieto, tá certo? Eu não falo em vender, mas talvez não comprar, porque provavelmente já estará tudo muito caro. Então você tem que ter um raciocínio de quê? Um pensamento. Quando tudo está barato, quando tudo parece um caos, é uma ótima oportunidade para que a gente possa acumular boas empresas, boas ações, bons fundos imobiliários, tá certo? Ainda nesse vídeo nós vamos falar aqui de 5 top fundos imobiliários que estão com valuation muito atrativo aí, tá certo? E podem se valorizar pagando bons dividendos, mas podem se valorizar também aumentando o seu patrimônio. E qual a função da taxa Selic? É a ferramenta, a principal ferramenta que nós temos hoje no Brasil para controlar a inflação, tá certo? Então, quando a economia está muito aquecida, as pessoas estão em fúria querendo comprar tudo que vê pela frente, nós não temos uma produção para todo mundo. Então, a procura fica tão grande, poucos produtos, o preço sobe. E essa inflação não é boa, tá certo? Então, entenda, a taxa Selic é uma ferramenta que faz o controle aí da balança econômica aqui no Brasil. Quando a inflação está muito alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros para frear o consumo, tá certo? Quando o Banco Central quer estimular a economia, porque a inflação está bem controlada, a tendência é de cair a taxa de juros e aí as pessoas conseguem pegar empréstimos mais baratos, as empresas vão investir mais e tudo fica bonito aí o cenário econômico no Brasil. Bom, e qual é a meta do Banco Central? Para o final deste ano, chegarmos em 11,75%, ainda em 2023. Para 2024 deveremos ter novas quedas e a meta do Banco Central é esticar aí, para 9 a 9,25% deveremos ter a nossa taxa Selic. Sendo que em 2025 a meta do Banco Central é chegar em torno de 8,5% a 8,75%, tá? 2026 a meta se manteve em 8,5%. Então a tendência nos próximos anos é a taxa de juros no Brasil sofrer quedas atrás de quedas, e isso vai incentivar o mercado, principalmente a Bolsa de Valores. Por quê? Os produtos de renda fixa estão atrelados à taxa Selic e eles vão cada vez pagar menos, forçando esses investidores a procurar oportunidades na renda variável. Então aí que entra a grande questão. Você tem que se antecipar ao mercado. Neste momento nós temos ótimas oportunidades. Bons produtos estão negociando abaixo do valor patrimonial, tanto ações como fundos imobiliários. Então a gente tem que se antecipar a galera que vai vir quando tudo estiver caro. Então, quando a taxa Selic estabilizar ali em 8,5%, 9%, provavelmente a Bolsa de Valores já terá respondido a altas aí sequentes, enfim, de forma antecipada. E a gente, se você quiser entrar na festa num tempo bom, agora é uma boa oportunidade para a gente começar a olhar as oportunidades que o mercado vem entregando para nós. E uma das perguntas que eu mais recebo aqui é, André, devo trocar agora os meus produtos de renda variável, ações, fundos imobiliários, pela renda fixa, que teoricamente está pagando bem? Bom, a minha resposta é, não quero que você deixe de investir em renda fixa, tá? Agora, nós temos que olhar com mais carinho para os produtos de renda variável, sim, neste momento. Mas o que eu ensino para vocês aqui sempre, tenha uma carteira de investimentos bem diversificada. Tenha renda fixa, tenha fundos imobiliários, tenha ações, tenha um pouco de tudo, para que quando você tiver uma crise ou uma época boa, você esteja sempre colhendo ótimas oportunidades. Não tem como a gente adivinhar, a gente não tem uma bola de cristal para adivinhar tudo na economia mundial. Então, estando diversificado, você estará mais protegido, tá certo? Mas antes da gente falar aqui os 5 top fundos imobiliários que eu trouxe para você investir no cenário agora da taxa Selic atual, faz o seguinte, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda muito a manter esse canal gratuito para você. Ao sair daqui sem apertar o botão de curtir, realmente me atrapalha muito a manter esse canal gratuito para você. Então a grande conta que se deve fazer é
Opa, vou ganhar 10, 12% na renda fixa. Lembrando, tem que descontar a inflação desses 10, 12%, tá certo? E ainda por cima impostos. E já nos fundos imobiliários que eu trago aqui para vocês vão ganhar aluguéis mensais, tá certo? Todo mês isento da cobrança de imposto de renda e ainda tem a possível chance de valorização do patrimônio, tá certo? Então a grande conta é essa, né? Vamos ganhar ali uns 4, 5% de juro real na renda fixa hoje, ou vamos ganhar 6, 7, 8% por ano de aluguéis fora a valorização do patrimônio? A grande resposta, a meu ver, é a renda fixa nesse momento começa a ficar muito atrativa, com potenciais queda na taxa de juros aqui no Brasil e também olhando o valuation da bolsa, tanto ações como fundos imobiliários, temos ótimas oportunidades. E eu localizei aqui no Credit Suisse, lá no RI, no portal de relacionamento com investidores, um quadro muito interessante que eu vou compartilhar com vocês. Qual a diferença dos fundos imobiliários e dos imóveis? Olha lá. O primeiro bloco traz a questão de transparência. Os fundos imobiliários, eles disponibilizam relatórios periódicos, então a gente sabe o que está acontecendo com os nossos imóveis. Já a questão dos imóveis físicos, o investidor ele fica restrito às informações, né, enfim, e a entender qual é o preço que está pagando, porque os fundos imobiliários negociam na bolsa todos os dias. Agora, o seu imóvel, se você comprou ele como investimento, a gente não tem um valuation diário para saber realmente quanto ele está valendo, tá? Gestão profissional, né? Os fundos imobiliários hoje eles têm um gestor que vai tomar conta para você. Você não vai precisar se preocupar com manutenção, com aluguéis. Já os imóveis físicos, o proprietário ele tem que ficar ali com as dores de cabeça ou pagar uma administradora para fazer esse serviço. Já a questão da liquidez, né, as cotas são negociadas de fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Se você comprar hoje 10 mil reais e amanhã se arrependeu, quer vender os 10 mil reais, que eu não aconselho, eu aconselho acumular sempre, tá certo? Você vai conseguir fazer isso em segundos. Já um imóvel, você vai poder ficar aí com baixa liquidez, ou seja, se você colocar o imóvel para vender, pode ser que você não consiga vender tão rapidamente. Olha outro ponto aqui, a diversificação. Com pouco dinheiro você consegue diversificar o seu patrimônio em fundos imobiliários em shopping centers. Você pode comprar com 100 reais uma cota de um shopping center com 15 shoppings, tá certo? Já os imóveis, além de ter um preço alto de entrada, você não consegue diversificar com tanta facilidade. E o último aqui é a questão do benefício fiscal. Dentro dos fundos imobiliários hoje, os aluguéis eles não têm a cobrança de imposto de renda. Já nos imóveis está aqui, ó, o imposto incide sobre os aluguéis provenientes dos imóveis. Então, você viu que a vantagem de investir em fundos imobiliários é muito grande frente a imóveis físicos. Mas agora vamos começar falando dos top 5 fundos imobiliários que eu trouxe para vocês investir no atual cenário da taxa Selic, tá certo? Antes de mais nada, aproveita, já vem aqui em cima, se inscreve também no canal Mestre da Riqueza e ative as notificações para você não perder nada que eu trago aqui no meu canal, tá certo? Então, trago aqui para vocês um fundo de lajes. E o que está acontecendo com as lajes? Para quem não sabe, lajes corporativas são aqueles escritórios, naqueles prédios super chiques, nas principais avenidas aí dos estados aqui pelo Brasil. Então, meus amigos, lajes corporativas, escritórios comerciais está muito ligado à economia. Com juros altos, economia mais enfraquecida, o que aconteceu? Os escritórios acabam ficando mais vagos, as empresas acabam não procurando escritórios para colocar os seus funcionários, acabam não pegando empréstimos para investir em novos projetos e que precisariam provavelmente de escritórios comerciais para alocar novas equipes. Isso tudo acaba dificultando a vida das lajes comerciais. Porém, com a queda da Selic e mais possíveis quedas nos próximos anos, o setor de laje comercial, que apanhou demais e está muito barato no momento, deve se beneficiar aí em relação à valorização das suas cotas, valorização de patrimônio. Tem fundo imobiliário que eu trouxe aqui para vocês, né, que negocia 80% do valor que vale. Então imagine você comprar com 20% de cara desconto aqui, ótimas lajes comerciais. E o primeiro fundo imobiliário que eu trago para você é um fundo que iniciou negociações na Bolsa de Valores em maio de 2008, que é o HGRE11. Vamos dar uma olhada no fundo imobiliário. Então tá aqui, olha lá, HGRE11, tipo de fundo, ele é um fundo de tijolo que investe em lajes corporativas. Sua taxa de administração está em 1% ao ano. Estamos com uma vacância, como eu disse, muito grande. A vacância é o quanto está vago dos imóveis, tá? Então nós temos aqui hoje, de 100% dos imóveis, 27,65% ainda estão desocupados para alugar. E isso deve reduzir, valorizando também o ativo, né, com a questão da queda da Selic e melhora da economia. Nós temos 146 mil cotistas no fundo e 1,83 bilhão de reais é o valor aqui do patrimônio somado todos os escritórios comerciais do HGR11. Olha lá, o valor patrimonial por cota hoje está em R$ 154,99, mas você pode comprar com super desconto hoje na Bolsa de Valores, pagando R$ 124,70, tá certo? Olha lá, nos últimos 12 meses ele ainda pagou um dividendo de 8,32% isento da cobrança de imposto de renda.
tá? E o seu PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, lembrando que esse indicador aqui, o correto é ele estar em 1, seria o preço justo. Abaixo de 1 significa que ele está mais barato do que ele realmente negocia, tá? E acima de 1 significa que ele está mais caro. Bom, 0,80 mostra que nós estamos comprando HGR11 hoje com 20% de desconto. A liquidez diária também super bacana, 2,3 milhões de reais são negociados todos os dias para o HGR11 e nos últimos 12 meses o fundo realmente se desvalorizou 3,87% e na minha opinião é um fundo que está bem atrativo, bem barato. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos dividendos históricos. Atualmente o fundo paga 8,32% e nos últimos 5 anos pagou uma média de 7,73%. Olhando aqui a listagem de imóveis do HGR11, a gente vê 17 lajes comerciais em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, uma no Rio Grande do Sul e uma no Paraná. E ainda em lajes corporativas, trago para você agora o TEP11, também que está bem atrativo e negociando abaixo do seu valor patrimonial. Trouxe nesse vídeo 5 fundos imobiliários de tijolo que têm grande potencial de valorização. Além dos aluguéis, você também pode aumentar o seu patrimônio aí comprando ativos baratos, tá? Vamos dar uma olhada aqui no TEP11. Olha aqui, ó, fundo de tijolo que investe em lajes corporativas. Hoje nós temos uma taxa de administração de 1,17% e a sua vacância é pequena, 3,05%, mostrando que é um bom fundo imobiliário com bons ativos. São 20 mil cotistas hoje que investem no fundo, sendo que o valor patrimonial está em 400 milhões de reais. O valor patrimonial por cota está em R$ 95, tá certo? Sendo que a cotação dele hoje está em R$ 90,67. Nos últimos 12 meses, o TEP11 pagou 7,27% em dividendos, o seu preço sobre o valor patrimonial está em 0,96, tem uma boa liquidez diária de R$ 1 milhão todos os dias, 1 milhão e 400, e uma valorização, se valorizou 21% nos últimos 12 meses. Olhando aqui a questão dos dividendos históricos, nos últimos 5 anos pagou 9,10% e atualmente 7,27%. Listagem de imóveis são 5 lajes corporativas no estado de São Paulo. Bom, e agora eu trago outro tipo de fundos imobiliários, de shopping centers, que também estão ligados, claro, muito ligado à economia. Então imagine você, que as pessoas estão lotando os shoppings, mas será que elas estão indo às compras mesmo? Será que os lojistas estão confiantes em pegar novos espaços, novas lojas? Bom, saberemos aí, né, com maiores quedas da Selic. Mas a ideia do mercado é que, conforme a Selic venha baixando, a economia aquecendo novamente, os shoppings estejam não só lotados de pessoas, mas lotados de pessoas comprando, tá certo? O que é muito bom para os fundos imobiliários de shopping. Bom, vamos dar uma olhada aqui no fundo imobiliário que eu trago para você, o XPML11. Ele que é um fundo de tijolo que investe em shoppings e varejo. Hoje nós temos uma taxa de administração de 0,55% ao ano, a sua vacância está em 4,3%. São 370 mil cotistas, um dos maiores fundos imobiliários que nós temos na Bolsa de Valores. O valor patrimonial está em 3,4 bilhões de reais e o valor patrimonial por cota de R$ 112 reais. Sendo que podemos comprar hoje com desconto, pagando R$ 108 reais no XPML11. Bom, nos últimos 12 meses ele pagou um ótimo dividendo de 9%, lembrando que é isento de imposto de renda. O seu PVP está em 0,97, abaixo de 1, significa que ele está barato. Liquidez diária de 15 milhões de reais negociados todos os dias, ele é muito negociado. Tá? E tem uma valorização ainda nos últimos 12 meses de 15,27%. Então imagine você que além dos dividendos ainda teve uma boa valorização, está barato e deve continuar se valorizando esse fundo de shopping. Bom, nos últimos 5 anos ele pagou uma média de 7,09%, foi muito atrapalhado em 2020 pelo fato da pandemia e atualmente ele pagou 9% de dividendos. Vamos dar uma olhada na listagem de imóveis, são 7 shoppings em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 1 no Amazonas, 1 em Minas Gerais, 1 no Pará e 1 no Rio Grande do Norte. E ainda em shopping centers trago para vocês o MOL 11. Vamos dar uma olhada aqui. Fundo imobiliário de tijolo que investe em shoppings e varejo, 0,5% é sua taxa de administração com uma vacância de 5%. Apenas 5% de todo o espaço físico do MOL 11 está desocupado para alugar. Tá? São 129 mil cotistas com valor patrimonial de 1,09 bilhão de reais, um patrimônio grande. O valor patrimonial por cota está em R$ 119 reais, mas podemos comprar o MOL 11 hoje por R$ 115 reais, tá certo? Nas últimas semanas, este fundo estava mais caro, abrindo oportunidades agora aqui para nós investirmos no MOL 11. Bom, nos últimos 12 meses ele pagou 8,27% em dividendos e o seu preço sobre valor patrimonial está em 0,96. Temos uma liquidez diária de 2,5 milhões de reais e uma valorização do fundo de 14,67% nos últimos 12 meses. Olhando aqui os dividendos históricos,
Percebam que atualmente ele pagou 8,27% e a sua média nos últimos 5 anos está em 7,92%. Foi também muito atrapalhado aqui no ano de 2020, que os shoppings ficaram fechados. Vamos olhar aqui a listagem de imóveis? São 3 shoppings no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo, 1 em Pernambuco, 1 em Alagoas e 1 na Bahia. E o quinto e último fundo imobiliário que eu trago para você é o HFOF11. Ele que é um fundo de fundos, ou seja, vamos entregar o nosso dinheiro para que um gestor competente que está estudando o mercado todos os dias possa fazer compra de outros fundos imobiliários para nós, tá certo? Então nós temos aqui o HFOF11, ele que é um fundo de fundos. Hoje nós temos aqui uma taxa de administração de 0,6% ao ano, o número de cotistas são 76 mil e um valor patrimonial grande de 1,91 bilhão de reais. O valor patrimonial por cota hoje está em R$ 82, porém podemos comprar ele também com desconto, pagando R$ 74 aproximadamente. Pagou aqui nos últimos 12 meses um bom dividend yield de 10,11% e hoje ele negocia um PVP de 0,90. Liquidez diária também interessante, 2 milhões de reais, e ainda se valorizou 3,42% aqui nos últimos 12 meses. Bom, atualmente ele vem pagando 10,11%, mas nos últimos 5 anos ele pagou uma média de 11,26%. E aí eu quero entender de você também. Você nesse momento está olhando mais fundos imobiliários de papel, você está olhando mais fundos imobiliários de tijolo e ainda mais. Como você está sentindo a economia aí no seu estado? Os shoppings estão lotados, as pessoas estão comprando, você que é empresário, como é que tá o termômetro aí do empresário? Vocês estão confiantes, estão desanimados? Como é que está o faturamento de vocês? Comenta aqui embaixo comigo, é muito importante que eu possa entender esse movimento junto a vocês, tá legal? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um grande abraço para você e até a próxima.